E eu quero ministrar uma palavra nesta noite falando do chamado para uma cidade. E eu quero pegar o texto de Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos estar lendo através do telão aqui. E ele me disse: levanta-te, ó filho do homem, e ouça o que eu tenho para dizer a você. No mesmo instante em que ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e escutei o que ele me dizia. Filho do homem, disse ele, eu o mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel, essa nação desobediente que se revoltou contra mim. Até hoje, os israelitas e seus antepassados nunca deixaram de me desobedecer. Eles são como um povo teimoso de coração, duro. Você será mandado por mim e anunciar aos israelitas as minhas mensagens. Diga a eles assim, diz o soberano, o Senhor. E quer ouça ou não as suas palavras, pois são um povo terrivelmente rebelde e teimoso. Saberão que um profeta do Senhor esteve no meio deles. Pois isso, filho do homem, não tenha medo desse povo. Não se assuste com as suas ameaças. Mesmo que as palavras fiquem como espinho e seja veneno como escorpiões, não se assuste com os seus gritos, nem fique apavorado, porque eles são uma nação rebelde. Você deve anunciar a minha mensagem, quer os israelitas ouçam ou não, porque são um povo teimoso e rebelde. Filho do homem, escuta bem o que eu te digo. Não queira ser rebelde, você também como o resto do seu povo. Abra sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi uma estranha mão estendida para mim, segurando um rolo. E o rolo estava escrito por dentro e por fora. Quando a mão abriu o rolo à minha frente, vi que ele estava cheio de ameaça, desgraça e condenações. Esse é um chamado que Deus faz na vida de Ezequiel. Para que nós podemos, amada igreja, ter a consciência que Deus faz um chamado na minha vida e Deus faz um chamado na sua vida. Para uma obra específica. Você que mora nesta cidade, Deus faz um chamado específico para você, para uma obra nessa cidade. E algo interessante que Deus, ele se preocupa conosco. E muitas vezes Deus, ele toma iniciativa. Deus, ele toma iniciativa. E quando ele faz um chamado, sempre Deus está falando de um futuro. Deus está falando de algo mais lá na frente. Talvez algo que nós não enxergamos, a grandeza que Deus tem preparado para nós. E eu vou dizer, meu querido, todo o chamado que Deus faz na vida de um homem, ele vem acompanhado de promessas, ele vem acompanhado de uma orientação, de uma mensagem para ser transmitido. E é interessante que muitas vezes, igreja, nós não ouvimos, né, a orientação, não ouvimos o que Deus está falando para nós, porque muitas vezes nós estamos ocupados com os nossos problemas. Irmãos, se nós não conseguirmos exercer o nosso chamado de Deus na nossa vida, se nós não aprender a confiar e a descansar nele. Talvez a gente fique preocupado com o chamado, mas aprende a descansar. Aprende a confiar no Senhor. Quando Deus, ele faz um chamado na nossa vida, a primeira coisa que Deus mostra é quem que somos nós. Quem que sou eu? Você pode falar nessa noite, quem sou eu? A gente não é nada. O interessante é isso, que a gente não é nada, a gente é pequeno, a gente muitas vezes é incapaz.
Quando nós olhamos para esse texto, quem que era Ezequiel? Ezequiel, ele era filho de um sacerdote, filho de Buzi. Ezequiel, então ele era um sacerdote. Quando Deus fala com Ezequiel, já estava 5 anos que ele estava no cativeiro. Ele foi levado com 25 anos para o cativeiro e se encontrava nesse momento com 30 anos. Exatamente um momento varonil, um momento de idade para ele exercer o ministério como sacerdote na casa do Senhor. Mas Ezequiel, ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. Lá não tinha templo. Lá não tinha como ele exercer o seu ministério. Algo que ele tinha sido treinado, ele tinha sido preparado para isso. Mas isso, na verdade, foi tirado da vida dele. E a nação de Israel, ela estava vivendo um tempo difícil, como no texto que nós lemos, uma nação que tinha se afastado de Deus. Ele estava preso lá no cativeiro, na Babilônia, e ele estava questionando, será que Deus não foi injusto conosco? Por que nós estamos aqui neste lugar? E essa nação estava, amada igreja, passando por esse momento difícil de cativeiro. Uma nação talvez que se encontrava sem uma visão de futuro ou sem uma esperança. E quando nós olhamos para a vida de Ezequiel, Ezequiel também se via sem poder exercer o seu ministério. Ele vivia um tempo de frustração ministerial. Ele vivia um tempo de frustração ministerial. Talvez ele pensasse, como é que eu vou exercer o meu ministério? Eu não sou útil para o Senhor. Eu não sou mais útil para o serviço da casa de Deus. Só que Deus, ele precisava de um profeta no meio daquela nação. O que Deus precisa é de voz profética dentro de uma cidade. Que as vozes proféticas se levante dentro desta cidade. Irmãos, muitas vezes Deus ele contraria as nossas expectativas e até as nossas frustrações. Nós criamos expectativa no nosso coração, ou muitas vezes nós somos paralisados pelas nossas frustrações. Mas quando nós olhamos para esse texto, Deus ele estava precisando naquele momento de um profeta e não de um sacerdote. Ele precisava levantar um profeta. E assim, amada igreja, também conosco. Deus muitas vezes chama nós e a gente parece que a gente só presta para aquele serviço específico dentro da casa de Deus. Mas Deus quer algo muito maior. Quando nós se submetemos a ouvir a voz de Deus. Que os nossos ouvidos, amada igreja, porque Deus fala. Deus sempre fala. Ele nunca deixa de comunicar a sua mensagem, o seu propósito para a vida de um homem, para a vida de uma mulher. Eu quero dizer que Deus tem algo maior para a sua vida. Deus tem algo maior para as nossas vidas. E Deus levanta então uma voz profética, o quê? Para proclamar. É o que Deus quer levantar, a voz profética, para proclamar a salvação de Deus nessa cidade. Quando nós paramos para olhar para uma cidade, muitas vezes, irmãos, eu me pego parado, num lugar de muito movimento, eu fico parado olhando aquela multidão passar. Esse dia mesmo eu estava em São Paulo, junto com a pastora Maria, eu até esqueci de apresentar essa mulher linda. Fica em pé, pastora Maria. Uma salva de palmas para Jesus. Amada igreja, essa mulher foi o pivô de levar eu para Jesus. Foi, pastor Eliane. Ela falou assim, eu vou namorar com esse alemão e vou levar ele para Jesus. Ela passou o trabalho, viu? Mas a pastora tem sido uma companheira, tem sido a minha principal intercessora.
Eu louvo a Deus porque ela me deu 3 filhos bonitos. Olha que coisa linda. Né? Cadê a outra? Fugiu? Não é a cara do pai? Duro que tudo pareceu com o pai. Brincadeira. Aí louva a Deus, queridos. Onde eu parei mesmo? Aí. Essa mulher faz até eu perder o rumo da mensagem. Eu estava em São Paulo, vendo a multidão, e eu começava a olhar aquela multidão, e eu falava, Deus, quantas dessas pessoas conhecem o Senhor? Eu começava a perguntar para o Senhor, eu falava assim, Deus, se o Senhor voltar hoje, quantas dessas pessoas subirão com o Senhor para o céu? E quando nós olhamos, pastor Sérgio, para uma cidade, nós olhamos quantas vidas precisa ser alcançada pelo Senhor. Como que é importante levantar uma voz profética para proclamar a salvação, anunciar o ano aceitável do Senhor. Que Deus levanta vozes proféticas nessa cidade, aleluia. Que Deus levanta homens e mulheres determinados a levar a palavra do Senhor. Deus quer usar nós. Deus, Ele quer nos usar, querido. Ezequiel, ele recebe então de Deus esse chamado para ser um profeta. E através de uma grande revelação, onde Ezequiel ele contempla a glória do Senhor. Se você é no capítulo 1, nós lemos o capítulo 2, no capítulo 1 fala assim, ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio do cativo, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive uma visão de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aleluia. Versículo 28 fala assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória de Deus, da glória do Senhor. E vindo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz que falava comigo. Queridos, antes de Deus fazer um chamado na vida de Ezequiel para ser um profeta, Deus ele revela para Ezequiel, ele manifesta a sua glória para ele. Deus ele introduz Ezequiel em um ambiente de glória. Antes de receber o chamado, Deus introduz Ezequiel num ambiente de glória. Aleluia. Ele introduz Ezequiel então nesse ambiente. E Deus também quer introduzir, amada igreja, cada um de nós. Se você está disposto a responder este chamado, Deus quer introduzir você num ambiente de glória. Aleluia. Porque para nós podermos viver o chamado, nós precisamos ser introduzidos nesse ambiente de glória. Porque a maior finalidade da igreja é conhecer o Senhor. Essa é a maior finalidade da igreja, é conhecer o Senhor. Mesmo diante de todas as frustrações, de medo que Ezequiel poderia estar passando, Deus estava com ele. Não importa, queridos, as dificuldades. Não importa muitas vezes as lutas que possam se levantar contra a nossa vida para exercer um chamado. Deus, ele sempre está conosco. Deus, ele estava ali com Ezequiel, juntamente com ele, para estabelecer ele naquele momento como profeta no meio daquele povo. E Deus quer revelar para Ezequiel também, como para nós,
que nada na nossa vida, querido, nada na nossa vida, presta atenção nisso, é mais importante do que a glória de Deus. Nada na nossa vida é mais importante do que a glória de Deus. Nada pode substituir a glória de Deus na nossa vida. Deus tem que ser sempre o centro da nossa vida. A nossa comunhão com Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Guarda isso no seu coração, querido. Nada na sua vida pode substituir a glória de Deus sobre você. Nada tem mais importância do que a presença do Senhor sobre a sua vida. Porque nós fomos separados. Amém? Nós fomos separados. Amém. Glória a Deus. Nós somos separados desse mundo. Para quê? Para ser santo. Amém. Olha para o santo que está do seu lado. Fala que bonito, né, santo? Nós somos separados para ser santo. Amém. Para sermos exclusivamente de Deus. Você é propriedade exclusivamente do Senhor. Aleluia. É Deus, querido. É Deus que opera. É Deus que convoca. É Deus que levanta homens dispostos a responder um chamado. Quando nós olhamos para a vida de Ezequiel, ele pode até a princípio ter hesitado ao chamado de Deus. Por quê? Porque ele se sentia fraco mentalmente, ele se sentia fraco espiritualmente para realizar tamanha obra. Quem muitas vezes não sente isso, pastor Sérgio? Muitas vezes a gente se sente a mesma coisa que Ezequiel estava sentindo. Muitas vezes nós nos sentimos fracos mentalmente, espiritualmente e até fisicamente para corresponder ao tamanho da obra que Deus tem para fazer através da nossa vida. Mas é no momento de mais fraqueza da nossa vida, querido, que Deus concede a sua graça, que Deus nos capacita para nós exercer o nosso chamado no Senhor. Deus, ele age de maneira diferente do que nós pensamos. Ele age de maneiras diferentes. E a primeira coisa que Deus faz na vida de Ezequiel é mostrar quem que ele era. Deus mostra para Ezequiel quem que ele era. Quando ele diz, filho do homem. Ele fala essa frase, filho do homem. Isso quer dizer participante da natureza do homem. Aquele que tem uma dependência, tem as fraquezas humanas juntamente consigo. E Deus leva a ele ter esse encontro com ele mesmo. É a mesma coisa quando você chega talvez na sua casa e você para da frente de um espelho e você contempla a sua face. E você fala assim, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. Ezequiel estava sentindo talvez nesse momento. E Deus mostra, leva Ezequiel para ver quem que ele era. Quando Deus chama nós, amada igreja, para um trabalho, se você não recebeu um chamado ainda, talvez é porque você não escutou a voz de Deus. Mas você vai escutar. Amém. Você vai escutar. Então a primeira coisa que Deus mostra é quem que somos nós. As nossas limitações. Então Deus, ele nos leva a ter um encontro conosco mesmo. Para que nós podemos ter uma dependência. Falar, Deus, se o Senhor não for à minha frente, eu não vou. Falar, Senhor, se o Senhor não for à minha frente, subir nesse altar para ministrar a palavra. Falei para o pastor Sérgio, falei assim, olha, isso é só para dar um frio, um gelo na nossa barriga. E a gente fala, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Porque a gente tem essa dependência do Senhor.
Porque, amada igreja, não é pela sua força. Não é pela sua força que você vai sair lá fora, encontrar um amigo seu, uma pessoa que você conhece, e você vai falar de Jesus para ele. Mas é o Senhor que vai colocar palavras na sua boca, coragem no seu coração para você fazer essa obra. Ele que vai fazer através de você. Quando nós olhamos, Deus levanta Moisés para ser o libertador da nação de Israel que estava escravo lá no Egito. Mas a primeira coisa que Deus faz é levar Moisés para o deserto. Lá foi Moisés pastorear as ovelhas do seu sogro. Deus primeiro tratou com Moisés ali naquele deserto. Deus mostrou para Moisés quem que ele era antes de usar ele. Quando nós olhamos para o chamado na vida de Gideão, quem que era Gideão? Ele mesmo falou assim, olha, eu sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre. Ele quer dizer, Senhor, eu não sou ninguém. Então Deus levanta Gideão. Deus levantou Davi de um pastor de ovelhas para ocupar o trono da nação de Israel. Deus levantou Pedro, Deus levantou Paulo. Se a gente for citar aqui todos os nomes, nós vamos passar a noite e não vamos conseguir. Deus, antes de tornar um homem usado, Ele nos torna homens quebrantados. Guarda isso no seu coração. Você nunca vai ser usado por Deus se você não tiver um coração quebrantado diante do Senhor. Antes de Deus nos tornar homens e mulheres usados, Ele vai nos tornar pessoas quebrantadas. Deus estava quebrantando ali o coração de Ezequiel. Porque só um homem, querido, só um homem com o coração quebrantado pode manifestar a glória de Deus. Só um homem com o coração quebrantado. Não tem como. É por isso que Deus, Ele mostra a sua glória para Ezequiel, para que ele pudesse ver a sua fragilidade, ele pudesse ver a sua fraqueza, a sua pequenez, e Deus fala, é eu que vou fazer através de você. Pastor Sérgio, pastor Eliane, é Deus que vai fazer através de vocês. Igreja dessa cidade, é Deus que vai fazer através de vocês. Não é nós, é o Senhor. É o Senhor. Irmãos, o que nós precisamos, o que nós mais carecemos, é da glória de Deus na nossa vida. É o que nós mais carecemos. Nós vamos só conseguir exercer o chamado se nós formos cheios da presença da glória de Deus. Irmão, tudo aquilo que nós temos colocado entre nós e a glória de Deus precisa ser removido da nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos entre nós e a glória de Deus precisa ser removido da nossa vida. Muitas vezes nós temos que olhar, igreja, para a nossa vida e olhar qual que é as raposinhas que estão roubando a bênção da nossa vida, qual é os empecilhos que nós temos na carne que tem impedido realmente o mover do Espírito Santo. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos romper e falar, isso basta, não serve mais para a minha vida, porque hoje eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, usada pelo Senhor. Aleluia! Caiu um pedaço aqui. Para ser mais claro, querido, o que está ocupando o seu coração? Meu Deus. O que tem te afastado você do Senhor? Porque tudo o que tem ocupado o nosso coração precisa ser removido.
O nosso coração, em primeiro lugar, tem que estar no Senhor. Porque se tem algo ocupando o nosso coração, isso tem se tornado um ídolo na nossa vida. E tem muitas coisas que têm se tornado isso. Se tornado um ídolo. E precisa ser removido. Deus disse, filho do homem, ponte em pé. Ponte em pé e falarei contigo. Deus estava falando para Ezequiel, Ezequiel, tome um posicionamento. Quando ele fala para Ezequiel, ponte em pé, porque eu vou falar contigo nesse momento. Deus estava chamando a atenção de Ezequiel e falou assim, olha para mim, presta atenção, coloque em pé, porque eu vou transmitir agora a minha palavra, aquilo que você quer que você faça. Ele cobra um posicionamento de Ezequiel, porque ele queria falar com Ezequiel. E Deus quer levantar esses homens, essas mulheres, que possam ter um posicionamento nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Porque a gente vê muitas vezes, querido, a gente vê a igreja, às vezes saindo um pouco do seu propósito. A gente fala, Deus, eu vou dizer uma coisa, querido. A finalidade da igreja, a finalidade dela é a glória de Deus. A finalidade da igreja é conhecer a Deus. Então, o nosso coração, ele precisa estar mais próximo do Senhor. Nós precisamos estar mais próximo da glória do Senhor. E o segundo ponto, a prioridade da igreja é pregar e anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas coisas são importantes para a igreja, essas duas coisas estão profundamente ligadas. A finalidade da igreja e a prioridade da igreja. Foi isso que Deus estabeleceu o homem lá no jardim do Éden. O que eu quero dizer com isso, querido? Que a sua comunhão, a minha comunhão com Deus, ela é a coisa mais importante. Se você não tiver uma comunhão com Deus plena, você não está preparado para a obra. Você não serve para exercer o chamado. Porque não tem como nós exercer o chamado sem a glória de Deus. Nós precisamos da presença. E quando nós olhamos aqui, Deus, Ele capacita o seu servo. Vou dizer uma coisa, irmão. Irmão, não abra mão da glória de Deus, do seu relacionamento com o Senhor. Então, quando Ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E ouvir aquele que me falava. Quem que levantou Ezequiel? O Espírito. É o Espírito Santo que te levanta. É Ele que te levanta, querido. Quando Deus falava com Ezequiel, Deus ele traz uma revelação com a presença do Espírito Santo, capacitando aquele homem para exercer o chamado. Irmãos, é Deus que te chamou. É Ele que vai capacitar. Isso é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Deus não busca homens capazes. Quando você olha para os discípulos que Jesus escolheu, quem que eram esses homens? Pescadores, cobrador de imposto. Eles eram os homens sem expressão nenhuma. Mas eram os homens que tinham um coração em Deus. Eles seguiram o Senhor Jesus Cristo. Eles ouviram, eles entenderam o chamado.
E aqui Deus, ele fala com Ezequiel, ele traz uma revelação da presença do Espírito Santo na vida dele, para capacitar ele. Irmãos, Deus te chamou, ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Você pode até não ser capaz, ou até se sentir incapaz. Isso não importa. Mas você precisa saber de uma coisa. Que o Deus que te chamou, ele vai te capacitar. Você vai ser capaz. Foi Deus que colocou nessa igreja, colocou essa igreja nessa cidade. Deus tem levantado essa igreja para uma obra específica nessa cidade. E eu vou dizer uma coisa a você que faz parte dessa igreja. Deus vai te usar poderosamente. Porque Deus tem um propósito para poder cumprir. Deus tem algo para poder cumprir muito maior ainda dentro dessa cidade. Quando você olhar para fora, você vai ver muitas vidas que precisam ser alcançadas com essa salvação que você possui. Precisa ouvir essa palavra que você tem no seu coração. Aleluia. Deus vai te usar. Irmãos, Deus, ele convoca quem ele quer e como ele quer. É Deus que convoca, não é o homem. E Deus quer levantar pessoas, levantar homens no meio dessa geração. Uma geração que precisa ouvir a voz de Deus. Uma cidade para ser alcançada pela palavra do Senhor. Deus, ele vai te dar uma mensagem. Deus vai te colocar palavras na sua boca. E vidas serão alcançadas. Aleluia. Agora, querido, tem muitas pessoas que eles deixam de exercer o seu ministério, o seu chamado. Ele deixa muitas vezes de ser usado pelos dons que eles já receberam. Presta bem atenção nisso. Pessoas que já receberam os dons, eles deixam de exercer os dons, deixam de exercer o chamado. Sabe por quê? Porque eles pararam de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós não ouvir a voz do Espírito Santo e não exercer o nosso chamado. Nós paramos porque nós paramos de ouvir o Senhor. Ninguém pode, querido. Ninguém pode parar um homem de Deus. Ninguém pode parar uma mulher de Deus quando ela é guiada pelo Espírito Santo. Ninguém para uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso é bíblico. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela está cheia de igrejas que foram grandemente abençoadas, mas igrejas cheias da presença. Para que o Espírito Santo habita dentro de mim? Para quê? Para que ele possa me guiar. Ele habita dentro de você para que ele possa guiar você. E nós vamos viver o chamado de Deus na nossa vida quando nós formos totalmente guiados pelo Espírito Santo. Totalmente guiado. Nós precisamos, muitas vezes, igreja, viver esse nível de submissão ao Espírito Santo. Nesse ambiente de glória, para que podemos exercer e ser usados por Deus. É um ambiente de relacionamento, de proximidade, onde você experimenta da glória de Deus, da presença de Deus, talvez lá no momento do seu secreto. Essa noite eu levantei 4h30 da manhã, pastor Sérgio. Fui fazer um café, fiz um café. Fiquei enrolando um pouco, 5 horas da manhã, porque sabe qual é o melhor momento que eu tenho assim com o Senhor? É de madrugada quando eu saio para fazer minha caminhada. Eu saio 5 naquela avenida em frente da Mudas ali, vai até lá no posto, litrão lá e volto. E conversando e ouvindo Deus falar.
São momentos preciosos. Nós precisamos disso, igreja. Eu sei que você tem o seu momento também com o Senhor. Mas esse momento é um momento especial para mim. Eu gosto de caminhar falando com Deus. Eu gosto de caminhar falando com o Senhor. Por isso nós precisamos viver esse nível de relacionamento. Deus, ele dá um alvo para o ministério de Ezequiel. Presta bem atenção nisso. Deus, ele dá um alvo. Onde ele nos envia, ele dá um alvo assim, é lá que você tem que ir. É isso. Deus diz para Ezequiel para quem ele seria enviado. Nós lemos no texto desta noite. Para quem ele seria enviado. Deus estava enviando Ezequiel para as pessoas, para um povo, para alcançar vidas, para tocar vidas. Deus, ele tem negócio com pessoas. Presta atenção nisso. Deus tem negócio com pessoas. Deus não tem negócio com CNPJ. Deus tem negócio com CPF. Deus lida com pessoas, com CPF, não com CNPJ. Deus não está interessado em grandes organizações de grandes igrejas. Deus está interessado em pessoas que têm um coração voltado para Ele, que têm ouvido para ouvir a sua voz e obedecer a Ele. É isso que o Senhor... Então Deus, ele tem negócio. O negócio de Deus são vida, são pessoas. E Deus estava enviando o profeta Ezequiel para isso. Deus também, quando nos envia, querido, é encontro de pessoas, para buscar pessoas, levar mensagem para as pessoas. É para isso que o Senhor nos envia, para nós alcançar essas vidas. O evangelho é para as pessoas. O sacrifício na cruz foi feito por pessoas. A mensagem que eu mais adoro pregar é falar sobre cruz. É uma mensagem que ela é o poder de Deus para a nossa salvação. Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, é muito bom. É gostoso a gente viver esse momento de comunhão como igreja. Isso é gratificante. A gente se alegra, a gente festeja. Viver esse tempo de comunhão é gostoso. Viver um tempo de comunhão ali na célula com os irmãos, isso é muito importante para nós. Mas o evangelho não é só isso. Nós precisamos viver o evangelho sim, os irmãos. Mas nós também precisamos viver o evangelho com os de fora, para que elas venham a conhecer a Cristo. Para que elas venham conhecer o Senhor. E Cristo, ele te chamou para você viver o evangelho com essas pessoas que não amam o evangelho. Viver um evangelho com pessoas que não amam o evangelho. Esse é um chamado para que nós podemos alcançar essas vidas. Essa é a grande comissão da igreja. A grande comissão da igreja. O chamado da igreja é ide por todo o mundo.